Boa noite a todos. É um prazer encontrá-los na noite de hoje. Sejam muito bem-vindos, que possamos aproveitar os próximos momentos para manter o nosso pensamento ligado a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso querido Mestre. Assim nós podemos aproveitar tudo de bom que a espiritualidade nos oferece nesses momentos do Evangelho e o aprendizado que temos com os nossos palestrantes. Alguém está pela primeira vez na casa? Não? Ótimo. Então, todos já conhecem mais ou menos a sequência do trabalho. Nós vamos dar os avisos da noite, tá? Nós ainda temos lá na livraria a ação entre amigos, que é para sortear um Smart TV, tá? Então, quando vocês passarem lá, gente, a gente precisa fazer esse sorteio logo, precisa acabar os números. Vocês comprem um númerozinho para cada um. Assim nós podemos sortear e entrar em um novo para poder recolher o que a casa precisa. O curso de principiante espírita, aos sábados, das 15h30 às 17 horas, ainda é possível entrar no próximo sábado. Então, se tiver alguém interessado, venha no sábado e faz a matrícula no mesmo dia, tá bom? É um excelente curso, excelente mesmo. Todos que fazem gostam muito. Nós temos ainda e sempre o Encontro Amigo. É o trabalho da Tânia Carvalho e da sua equipe. O que é o Encontro Amigo? É um trabalho feito pelo Zoom, onde a senha, vocês podem, quem quiser entrar, pode pegar na livraria. Esse trabalho se encontram pessoas que perderam entes queridos, né? E tem o grupo de trabalho, que já trabalha há muito tempo com isso, que faz o amparo, oferecendo o ouvido para saber o que as pessoas estão passando, como elas estão se sentindo, como podem ser ajudadas. Como é um grupo de pessoas passando pelas mesmas coisas, é muito bom, porque você percebe que o que você está sentindo, aqueles outros ali também se sentiu. E, apesar de muita tristeza, sempre tem a luz no fim do túnel. Ninguém precisa se desesperar. Então, é muito bom esse trabalho. Eu aconselho, quem perdeu um ente querido, fica um pouco abatido, participa. Aí, se gostar, continua participando, tá bom? Bom, o trabalho da assistência social com as assistidas inicia agora em março, né? O trabalho da assistência social não parou, porque o pessoal recolhe as doações, já estão montando as cestas, mas quando chega agora, dia 4 de março, que é sábado, começa a primeira turma de assistidas que fizeram as inscrições no dia 4 e dia 11 de fevereiro. Essas assistidas são as mães das crianças que iniciam a evangelização infantil no sábado. Então, isso eu estou falando do sábado. Aí, quando chegar na segunda, dia 6, começa o trabalho das assistidas que fazem curso de corte e costura, de manicure e cabelo, de tricô e crochê. Ou seja, quando chega março, nós começamos com todas as assistidas, fazendo cursos ou sendo amparadas. O trabalho de sábado não tem curso, porque o que a gente faz com as assistidas é envolvê-las em palestras, né, em aprendizados, enquanto as crianças estão, sim, essas estão no curso da evangelização. Esse ano, na turma de sábado, nós estamos começando com 124 crianças, né? E as mães
Até agora chegou a 70, é o nosso número mesmo, na turma de sábado, porque as salas da evangelização têm um certo limite por idade, né? Limite de quantidade por idade. Por que eu estou falando tudo isso? Para dizer, agora a gente começa sempre a reforçar os pedidos, né? Este sábado agora, quando inicia, a gente vai fazer bazar, porque todas estão muito necessitadas, né? Com todas essas chuvas, essas mulheres perderam o barraco onde elas moram, não tem cobertor, não tem, então é assim, não tem tudo. É onde a gente começa a atender tudo que é possível, e com todo o material que a casa separou esses 2 meses que ficou parado. Então, pedimos a vocês que, por favor, quem tem material em casa, que possa doar, cada vez que vier ao centro, vai trazendo, porque agora é o ano inteiro atendendo mesmo e entregando para elas as doações que vocês trazem, tá? A cesta básica, doações cama, mesa, banho, sapato, utensílios domésticos. No sábado, sempre, muitas dessas assistidas têm alguém em casa totalmente dependente, que usa fralda geriátrica. Então, as mães, a maioria são mães dos pequenininhos no salão, também muitas mães com crianças de 6 meses, 8 meses. Então, quando temos no centro a fralda geriátrica e as fraldas infantis, de preferência sempre tamanho G, nós entregamos para essas mães, todo sábado no fim do trabalho, um pouquinho de fralda. Nunca dá para entregar muito, porque são muitos necessitados. Mas a gente faz pacotinho pequeno e entrega para elas na saída, ok? Então, eu estou dando uma geral, porque eu estou lá dentro desse trabalho, eu sei o que precisa. Então, por isso que eu falo um pouco mais. Agradecemos muito, qualquer ajuda que vocês possam ajudar. Elas agradecem muito, porque todas elas que estão aqui dependem de nós, né? Depende do que nós trazemos para casa, para elas poderem levar para a casa delas. Tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho do trabalho de hoje. Nosso evangelho de hoje, o expositor é o Caio Grimaldi Monteiro. O tema é submissão e resignação, item 30 a 41. Já assisti algumas palestras do Caio e é muito boa, então aproveitem, fiquem bem ligados, vocês vão gostar. A prece inicial, a mensagem e o trechinho do Evangelho vai ser lido pelo Carlos Alberto, nosso trabalhador, as vibrações gerais e do passe, Rubens Brizuenho, a vibração da água e prece final, Fátima Nunes. Que todos tenham um excelente aproveitamento e saiam daqui muito felizes. Muito boa noite a todos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação. O Espírito sopra onde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos: como se pode fazer isso? Respondeu Jesus: tu és mestre em Israel e não sabe essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e damos testemunhos do que vimos, e vós, com tudo isso, não recebeis o nosso testemunho. Se quando eu vos tendo falado das coisas terrenas, ainda assim não me credes, como crerereis se eu vos falasse das celestiais?
Essa passagem está em João, capítulo 3, versículo 1 ao 12. Mensagem do livro Ainda é Hoje, do Chico Xavier. Mantenhamos a nossa fé intacta em Jesus, com a certeza que Deus nos oferece sempre o melhor que sejamos capazes de receber. A prece inicial. Mestre Jesus, mentores dessas casas, gratidão imensa pela oportunidade de estarmos participando desse Evangelho. Abençoe-nos e que possamos expressar nossos melhores sentimentos e captar os sentimentos transmitidos. Que assim seja. Boa noite. Muito obrigado. Acho que está bom. Minha voz é alta ali. Capta bem. Tá ótimo. Obrigado. Tá ótimo. Tá indo. Perfeito. Bom, boa noite a todos. Que os bons espíritos possam nos inspirar. E é sempre um prazer estar aqui para a gente poder conversar sobre algum tema do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje a gente vai falar de um tema que não é muito falado, né, que são as preces espíritas, né, o finzinho do Evangelho, a coletânea de preces espíritas, mas ao mesmo tempo que não é muito falado, é muito importante, né, a oração. Vamos falar então da importância da oração, da resignação, dos pedidos e de como devemos enfrentar a nossa encarnação frente aos pedidos ao mais alto. Então, inicialmente, né, faz bem rezar, né? É bom rezar, né? Então, os Espíritos nos esclarecem, né, no Livro dos Espíritos. Agrada a Deus a prece é agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo, a prece lida. Por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e com sinceridade. Então, acho que aqui é o primeiro ponto, quando a gente fala em prece espírita, né? O que é a prece espírita? É a prece, é a oração, só que ela não é uma obrigação de se rezar alguma oração em específico e nem de se rezar X vezes alguma mesma coisa. Não é uma obrigação de recitar. A prece, ela agrada a Deus quando ela é dita com fervor, com sentimento, quando ela vem do coração. A prece é nos ligar a Deus e a seus espíritos superiores. E isso sim agrada muito a Deus. Esse é um primeiro ponto, né? Então a gente vai falar antes da prece, né, da origem das aflições, porque a gente normalmente reza quando tem problema, né? Dificilmente a gente reza todo dia, diariamente, como um hábito salutar. Vamos falar, né, se o espírita deve orar, se eu posso fazer pedidos nas minhas orações, se a prece pode mudar a natureza das minhas provas e a companhia dos bons espíritos, né? Então, sobre a origem das aflições, sejam todas as aflições, as dificuldades do nosso dia a dia, que acabam nos levando para a prece, né? Quando que nós buscamos rezar? Quando temos um problema, né? Isso no dia a dia, né? Se uma emergência na rua, eu percebo que eu vou cair, eu falo, ai meu Deus, né? Se, né, eu acho que eu estou doente, eu falo, ai, não, vou ficar bem, se Deus quiser. A gente reza, aí sim com fé, né, com vontade, mas primeiro eu preciso da dor. Não é? Dificilmente nós, ainda no nosso estágio evolutivo, somos levados a nos conectar com o plano espiritual superior, a orar a Deus, né, em agradecimento ou por hábito diário. Nós normalmente precisamos das dores e das aflições. E aí, normalmente, quando a gente reza, a gente pede para tirar aquele problema, para tirar aquela dor. Então, por isso que eu achei importante a gente falar um pouquinho, antes de falar da prece, de falar da aflição. Qual a origem da aflição? Seja, né, a origem da aflição somos nós mesmos. Eu sou o causador de todas as minhas dores e dificuldades. Ah, mas eu sou uma pessoa fantástica, só pratico bem, e minha vida é cheia de problemas. Quer dizer que você está acertando mais nesta encarnação. Mas na passada, talvez, você não tenha sido tão bom, e traz, né, com
com você essas necessidades. Na realidade, né, a questão não é ser bom ou mal, mas são as necessidades que nós mesmos temos de progredir. Como eu disse, se nós ainda no nosso estágio evolutivo pouco conseguimos fazer numa prece sem a dor, imaginem em qualquer outra das alterações comportamentais, morais que nós precisamos ter para evoluir. Nós precisamos expiar as nossas dificuldades. Então é normal que no nosso estágio evolutivo, todos nós aqui, tenhamos na nossa vida problemas, dificuldades, não é? E essas dificuldades, então, têm origem nesta vida ou na vida passada, né? Como está essa frase do Evangelho. É só isso que causa. Aí é que eu digo, né? Então, quando a gente reza para um problema, esse problema vai sumir? Vai deixar de existir? Não, não vai. Então, aqui quando a gente fala das preces espíritas, como eu falei, né, a gente tem que ver a prece de acordo com a doutrina espírita. Então, a primeira coisa é isso, prece não é repetir, é orar com fervor, com o coração. Ah, mas mesmo orando com fervor, com o coração, isso vai mudar as minhas provas e as minhas expiações? Não, não vai. Ah, mas então, para que eu rezo? Não é? Essa é que é a questão. Né? Já ouvi muito espírita falar, mas se as aflições estão aí colocadas, eu estou expiando os meus defeitos, vou rezar para quê? Vou ter que expiar do mesmo jeito? Não é isso? Sim, você vai ter que expiar do mesmo jeito, mas a questão é como? Não é? De que forma? Então, o espírita deve orar, né? Se você sabe que não adianta orar, né, para tirar aquela aflição, para tirar da nossa vida aquele problema. Não é? Sim, o espírita deve orar, né, porque ele coloca a pessoa que reza em comunhão com Deus, com Jesus e com os espíritos superiores, a fim de receber auxílio e proteção. Esse auxílio, essa proteção, essa tranquilidade de alma vai fazer com que eu encare esses mesmos problemas de outra forma. Tanto que o Evangelho tem também outro capítulo, né, que fala do bem e do mal sofrer. Então nós vamos ter que passar pelas nossas necessidades. Mas de que forma eu passo? Então quando eu não encontro esperança, quando eu me sinto abandonado, quando eu me sinto em dor e sofrimento, a prece me recoloca em contato com Deus, com os espíritos superiores, que vão me dar paz, tranquilidade, que vão me mostrar que eu não estou sozinho, que sempre que eu preciso, eu tenho o apoio do plano espiritual. Que tem sempre um espírito bom ao meu lado, que com o conforto do plano superior e com um pouco de resignação e fé, esses problemas, eles ficam menos desafiadores para mim. Eu começo a enxergar que esses problemas não são castigos, porque Deus não castiga. Eu começo a enxergar que esses problemas são para que eu possa me mudar, para que eu possa me tornar um espírito mais evoluído, um ser humano melhor, para que eu seja impelido a fazer a minha reforma íntima. Então é muito importante sim que o espírita ore, ainda que conscientemente nós saibamos que as minhas provações não serão retiradas do meu caminho. Então isso traz para nós uma visão clara da prece, não é? E por vezes a gente ouve algumas pessoas assim, olha, o meu filho estava doente, aí eu rezei, e meu filho se curou. Essa prece auxiliou? Auxiliou. Ah, mas era o motivo da cura? Não. Senão também parece que se você rezou, e o seu filho não se curou, eu rezei pouco, né? Eu não tenho tanta fé. Não é isso. Né? Mas a gente reza para receber esse carinho, esse apoio do plano espiritual. E eles falam aqui, né, que os espíritos superiores nos auxiliam. Em que pese nós sabermos que todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, são resultados das nossas condutas, desta ou de outras encarnações pretéritas, nós não sabemos a extensão das nossas provas. Quando eu me deparo com um problema, eu não sei até onde eu preciso seguir com aquela dor, com aquele sofrimento. Então, rezar também para que eu passe bem por aquela provação, e que por vezes ela pode ser atenuada, funciona assim. É ter a confiança em Deus de que o melhor vai ocorrer. Então eu rezo pedindo a Deus que o melhor ocorra,
e que eu saiba absorver o melhor daquela lição. Então, para isso, a prece me ajuda muito. Então, fala, né, os Espíritos, que o hábito de orar é de valor inestimável e deve ser exercido diariamente, pois tem o poder de criar um campo de forças positivos ao redor de quem ora. Não é? A nossa vida material é regida pelo nosso comportamento espiritual, por aquilo que pensamos. Eu só executo aquilo que eu primeiro penso. Então, tudo começa no pensamento. Quando eu rezo, eu elevo os meus pensamentos. Eu penso em coisas boas, em figuras positivas. Penso em Jesus, penso, né, em algum espírito elevado para o qual eu tenha carinho. E isso vai tornar a minha energia, o meu pensamento elevado. Vai criar um campo de energia positivo. E aquele espírito protetor, evoluído, que está ao meu lado, vai conseguir atuar melhor em mim. Como eu falei das provas e expiações, nós sempre temos ao nosso lado espíritos a nos auxiliar, mas nem sempre nós damos ouvidos a eles. Nem sempre nós permitimos a eles que atuem em nós. Qual uma boa forma de conexão com esses espíritos superiores? Qual uma boa forma de me colocar em conexão com eles? A oração. A oração. Não é? Então, a oração, ela é muito boa. Ela é muito boa, porque ela me coloca neste estado de espírito. Por isso que ela deve ser um hábito diário. Nós costumamos dizer, né, que a gente deveria iniciar o dia com uma oração e encerrar o dia com uma oração. Porque assim eu vou estar sempre em conexão com os espíritos superiores, com as boas energias, para enfrentar as dificuldades da vida. Isso vai me colocar, então, apto a receber esse auxílio do plano espiritual. Então, por isso que o espírita deve rezar, sim, e muito, não é muito assim, sem impor uma quantidade, um número de repetições, ou quais as orações que devem ser feitas. Mas deve rezar, no mínimo, nesses 2 momentos. Posso rezar em outros momentos? Posso. Estou tendo um dia difícil no meu trabalho, um momento difícil. Eu posso me isolar, ir para o cantinho e em alguns segundos, talvez em 1 minuto, elevar o meu pensamento a Deus em oração? Pedir o auxílio dos espíritos superiores? Quando eu sinto que eu estou alterado, né, estou mais nervoso, estou mais irritado do que eu deveria, não é? Em vez de alimentar aquele estado, não seria bom interromper com uma prece, com uma oração, pedindo que eu me acalme, que eu me reconecte? Que o ambiente à minha volta se reequilibre? Então a oração é esse caminho de ligação. É a ligação realmente que a gente tem pedido, a forma de nos conectar mais direta com os espíritos superiores e, portanto, com Deus. Então o espírita deve orar. Podemos pedir nas nossas orações? Podemos. Podemos sim. Na questão 659 do Livro dos Espíritos é perguntado qual o caráter geral da prece. A prece é um ato de adoração. Primeiro ponto. É um ato de adorar a Deus. Adorar no sentido de confiar, de saber que Ele, né, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, só quer o bem de todos. Por isso que eu digo que não dá para pensar num ser soberanamente bom e perfeito que castiga. Deus não castiga. Deus é bom, só quer o nosso bem. Quando passamos por dificuldades, é para o nosso bem. Então, o primeiro ponto da prece, eu apresento a Deus essa minha confiança de que Ele é esse ser supremo. E 3 coisas nós podemos propor nessa prece: louvá-lo, como já dito, pedir e agradecer. Então, nós podemos pedir, não é? Podemos. Então eu estou enfrentando uma dificuldade, eu posso pedir? Posso. Eu só tenho que saber pedir. Não é? Eu não peço a Deus que retire obrigatoriamente aquele sofrimento de minha vida. Eu peço a Deus que o melhor aconteça. Que se for do meu merecimento, que aquele sofrimento vá embora. Que se eu não precisar mais daquela dor para me melhorar, que Deus, então, possa retirar aquela dor, aquele sofrimento da minha vida. E que se não for possível, se for uma necessidade do meu espírito passar por aquela dificuldade, que talvez ela possa ser abreviada ou atenuada. E que, em todo caso,
que os espíritos superiores me acompanhem, me apoiem, me deem força, me deem coragem para enfrentar aquela dificuldade. Então não tem problema nenhum em pedir na prece. Como eu disse, até porque as nossas provas e expiações não são conhecidas. Não é? Se amanhã eu me deparo com uma moléstia, por exemplo, não é, de saúde, eu não sei se eu vou ter que passar por aquilo por uma hora, por um dia, por um mês, ou se eu vou ter que desencarnar. Não sabemos, né? Então eu posso pedir? Posso. Eu só não posso exigir. Eu não posso dizer, né, que Deus tem que me curar, que Deus não pode fazer isso. Né? E por isso também que a gente não faz troca, né? O Espiritismo não faz promessa, não é? Deus não é esse ser mesquinho que troca. Né? Ó, você ficar, né, 6 meses rezando, 2 horas por dia, então eu te curo. Se você não ficar, eu curo. Não seria um ser elevado, perfeito e superior. Né? Seria tão mais mesquinho do que nós mesmos. Então, é essa maturidade da prece que nós devemos ter. Essa maturidade da prece que a gente deve enfrentar. Então, as preces podem mudar, as preces, né, porque nós mesmos fizemos, mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Podem. Então, se eu rezar bastante, a prece pode desviar, né, o curso das minhas provas? Pode. Desde que eu tenha merecimento, desde que eu já tenha aprendido a lição. Né? Por que um pai deixa um filho de castigo? Para ele aprender alguma coisa. Né? Mas nós, pai, mãe, né, vó, tio, tia, nós aqui, encarnados, seres imperfeitos, a gente põe um castigo, eu não sei se meu filho aprendeu ou não. Né? Então eu deixo ele 2 dias de castigo. Né? Esperando que ele aprenda. Talvez ele aprenda em meia hora. Talvez ele não aprenda em 6 meses. Não é? A gente vai mensurando. Deus não. Deus, soberanamente bom e perfeito, Ele nos apresenta a prova até que nós mudemos. Mudança feita, não há mais necessidade da prova. Então eu posso mudar o curso das minhas provas com a oração e com a prece? Posso. Eu vou rezar, eu vou me conectar com Deus, eu vou criar um campo positivo à minha volta, vou ter mais confiança e fé, vou procurar ser um ser humano melhor, respeitar as dificuldades, me melhorar. Com isso, as provas podem ser desviadas. Então a gente deve orar, pode pedir, e a prece pode mudar o curso de nossas vidas. Só ela não é, como eu disse, uma exigência, uma demanda contra Deus. É essa importante distinção que a gente deve fazer. Né? E a companhia dos bons espíritos, né? Um grande benefício proporcionado pela prece é atrair o auxílio dos espíritos benfeitores, canais de intuição e da inspiração que vem sustentar o indivíduo. Então, né, é o princípio que Jesus já nos disse, né, me diga com quem amas, te direi quem és. Né, me digas o que pensas e te direis quem te acompanha. Não é? Se eu sou uma pessoa que gosto de me embriagar, com quem eu andarei? Com ébrios. Não é? Se eu sou uma pessoa que não gosta de me embriagar, um ébrio, se ficar do meu lado, ele fica 1 dia, 2, 3, e vai cansar, porque eu não bebo. Aí ele vai procurar outro. Assim é com os espíritos. Se eu penso bem, atraio espíritos superiores. Se os meus pensamentos são de raiva, de ódio, de mesquinhez, atraio companhias não tão boas. Então a prece me conecta com os espíritos superiores. Então como nós devemos orar? Né? O objetivo da prece consiste em elevar a nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas, nenhuma diferença deve criar entre os que nele creem, nem ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, pois Deus as aceita todas quando sinceras. Isso aqui é o primeiro item da coletânea de preces espíritas. Lá é dito o seguinte, né, voltando aqui ao começo para encerrarmos, coletânea de preces espíritas. Nós devemos orar com o coração. De que forma? Da forma que eu quiser. E por que então os espíritos superiores colocaram ao final do Evangelho a coletânea de preces espíritas? Para que quando nós quisermos um modelo, um caminho, né, quando nós quisermos encontrar ali algo que me dê, né, uma prece, está ali, como exemplo. Então, se eu rezar pela coletânea de preces espíritas, serei mais atendido do que com as minhas próprias palavras? Não. Mas se eu quero rezar para o meu
ente querido que já desencarnou e não sei como, vou lá na coletânea de preces espíritas, prece para um desencarnado. Ah, eu quero rezar para o meu amigo que está passando por uma aflição. Vou lá, coletânea de preces espíritas, por aqueles que estão passando por aflição. É um modelinho, é uma ajuda. Mais uma vez, são os espíritos superiores nos estendendo a mão. Então, os espíritos jamais prescrevem qualquer forma absoluta de preces. Quando dão algumas, é apenas para fixar as ideias. E, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Porque nas preces da coletânea estarão colocados os pedidos exatamente desta forma que discutimos e conversamos hoje. E para encerrar, é uma frase do Chico Xavier, né, sobre o poder da prece. Ele, o nosso grande modelo de médium, né, hoje já desencarnado, Divaldo encarnado. Né, no mínimo, a prece nos pacifica, para que encontremos por nós mesmos a saída para a dificuldade que estejamos enfrentando. Como sempre, né, nos iluminando e nos dando o caminho. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Tá bom, obrigado, valeu. Muito bem. Depois de uma palestra tão rica em ensinamentos, passada de forma clara, objetiva, podemos ter a certeza de que os espíritos iluminados que aqui se encontram já passou por cada um de nós, verificando nossas necessidades, nossas angústias, aflições, e serão agora nos passes tratadas. Pedimos aos médiuns que tomem seus lugares e vamos nos manter conectados ao plano maior para que possamos receber estes benefícios que vêm do plano maior. Que esta luz que vem do alto possa entrar pelos nossos coronários, higienizando o nosso mental, nos trazendo sabedoria para que utilizemos estes pensamentos de forma construtiva, positiva. Que essa luz, passando pelo frontal, indo para o laríngeo, reequilibrando-nos, chegando até o cardíaco, compassando os batimentos numa forma regular, melhorando assim o fluxo sanguíneo. Essa luz agora chegando à região gástrica, levando também aí o equilíbrio para o bom funcionamento de todos esses órgãos vitais. Luz esta que chega ao esplênico e que vai descendo, passando pelas nossas pernas, pés, subindo pela parte posterior, chegando até a base de nossa coluna, como que massageando vértebras por vértebras, amenizando aquelas dores, subindo agora até o bulbo e fechando novamente no coronário. Agradecemos profundamente todo este auxílio fraternal que esses espíritos abençoados
que chegam até esta casa de oração com o único propósito de nos fazer o bem, porque já compreenderam ao longo de encarnações que o único caminho que leva a Deus é a caridade, é o amor ao próximo. E é esta caridade, este amor ao próximo, que eles estão aqui prestando a nós. E agora, já que recebemos tanto, desde que aqui chegamos, vamos doar um pouco em vibrações, subir as regiões de luz, de amor, de paz, de alegria, felicidade. E nos encontrando com Deus, porque Deus é alegria, e Deus só nos quer o bem, e a prova maior foi o envio de seu Filho Jesus, que tanto nos ensina. Sentindo Deus, rogamos a Ti, Senhor, para que nossos governantes selem a paz, façam o acordo da paz. Rogamos para que esses governantes possam reduzir as violências, a corrupção, a drogacidade. Rogamos aqui pelo nosso Brasil, não só aos governantes, mas para nós, que tenhamos consciência que podemos fazer um pouco mais pelo próximo. Não esperar apenas que eles, governantes, façam algo para reduzir essa distância social. Maria Santíssima, nossa Mãe querida, envolva em seu manto esses irmãos que fizeram suas passagens de forma tão trágica em nosso litoral, nos terremotos. Leve um alento àqueles que ficaram e que perderam tudo. Que recebam desses irmãos missionários este abraço fraterno. Senhor Jesus, visite nossos lares, envolva nossos entes queridos na sua bênção, na sua luz. Que possamos aprender os caminhos que nos auxilia a caminhar, a trilhar o rumo do bem, levando as aflições, os obstáculos do dia a dia de uma forma mais amena. Que a tua luz possa percorrer cada cômodo de nossas casas, nossos lares. E agora, humildemente, Senhor Jesus, pedimos por nós mesmos, seres pequenos, falíveis, que nos deixamos ainda nos levar muito mais pelo material do que pelo espiritual. Que consigamos, aos poucos, ir equilibrando a nossa estadia aqui, para sermos merecedores de tudo que recebemos. E vamos deixar uma vibração especial ao plano maior, para que conduza ao local ou àqueles que mais tiver necessidade. Envolva nossas crianças, para que saibamos educá-los e que sejam aqueles irmãos que contribuirão
para a passagem do planeta Terra ao mundo de regeneração. E finalizamos com o nosso muito obrigado, Senhor, pela nossa existência. Graças a Deus. E assim, nos mantendo nesta energia de paz, de luz, vamos enviar vibrações de amor para a equipe espiritual responsável pela fluidificação das águas. Essa equipe amorosa, que junto à natureza recolhe substratos e são enviados para os laboratórios espirituais, que carinhosamente conhecem as dores e aflições de cada habitante deste planeta Terra e depositam nas nossas águas. E nós, através da nossa fé, potencializamos esses remédios que são preparados com muito amor por esses irmãos que tanto nos querem bem. E assim, nós vamos encerrar os trabalhos desta noite, agradecendo a Deus, a Jesus, ao nosso mentor, à espiritualidade desta casa, por essa noite de evangelho transformador dos nossos sentimentos, com a certeza de que cada um de nós sairá daqui com pensamentos e atitudes cada vez mais voltadas para o bem e para o amor. Que todos tenham uma ótima semana e que retornem aos seus lares com a paz e o amor de Jesus. Graças a Deus. Boa semana de paz, de trabalho e de muita saúde.